Se eu perguntar para você o nome de uma cidade da Alemanha, com certeza você vai responder Berlim, Düsseldorf, Frankfurt, Colônia. Existe uma série de cidades aí que podem ser citadas, mas não vai falar, e eu aposto nisso, Marburg, ou Marburgo em bom português. Isso porque essa cidade não é um destino turístico como as outras que eu citei, mas, assim mesmo, ela ganhou uma grande relevância nos últimos dias por conta de um vírus que leva o seu nome. A relevância se dá por conta de um surto na África, e a gente está falando de um vírus mortal. E claro, a gente ainda no meio de um processo pandêmico de Covid-19, surge um novo vírus mortal no mundo, todo mundo fica apreensivo. E aí nessas horas não tem jeito, alguém tem que explicar. Mas por que um surto na África, mais precisamente na Guiné Equatorial, tem o nome de uma cidade alemã? Muito simples, esse vírus não é novo. Ele surgiu no mundo muitos anos antes e foi identificado pela primeira vez em 1967 em Marburg. Por isso o nome do vírus associado à cidade. Naquela época, a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Não tinha ocorrido a unificação. E Marburg ficava na Alemanha Ocidental, ela se localiza um pouco ao norte da cidade de Frankfurt. A gente teve esses casos lá, depois tivemos outras ondas, outros surtos desse vírus. Um que é bastante relevante foi em 2003 em Angola. E esse vírus é transmitido para os seres humanos, e aí eu estou falando do primeiro contágio, pelo contato com morcegos frutíferos que podem conter esse agente infeccioso. Uma vez que eu tenho esse primeiro contágio, os líquidos corporais do ser humano, do contaminado, acabam se tornando veículos para o vírus e aí ele pode acabar transmitindo para outros humanos e é óbvio, contaminar objetos que podem, por sua vez, transmitir para outros humanos. Então a gente tem tanto a transmissão pessoa-pessoa como a transmissão pessoa-objeto-pessoa. E os sintomas até parecem sintomas comuns de uma doença. A gente tem febre, cefaleia, dores musculares, vômito, diarreia, mas existe aí uma grande hemorragia. O vírus ele é hemorrágico. Então muitas vezes o vômito já é um vômito sanguinolento, a diarreia pode se desenvolver para disenteria e aí não tem jeito. O risco é muito grande. E claro, não há vacina, muito menos um tratamento que atue diretamente no vírus. O tratamento acaba sendo focado na amenização dos sintomas, como várias doenças virais, e a Covid também é assim. A gente acabou de passar por situações muito semelhantes, onde os sintomas eram combatidos, porque afinal de contas é muito difícil combater o vírus. E aí agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando se esse vírus pode chegar ao Brasil e se ele tem potencial pandêmico igual aconteceu com o SARS-CoV-2, o coronavírus. Não tem jeito. A gente num processo pandêmico iniciado em 2020, ganhamos aí certas marcas. Eu tenho absoluta certeza que quem está ouvindo, quem está me vendo, quem está assistindo esse vídeo, conhece pelo menos uma pessoa que acabou perdendo a batalha contra o SARS-CoV-2 e acabou falecendo de Covid-19. Todo mundo conhece alguém, afinal de contas, são quase 700 mil mortos. Então, gente, vamos falar bem a verdade. Surge uma doença, surge um vírus, algo que dá alguma notícia internacional desse tipo, é claro, a gente já se arrepia, a gente já começa a se questionar e a gente já começa a ficar com medo. A boa notícia, por mais irônico que pareça, é que justamente o Marburg é muito letal. E isso tem uma lógica. O que acontece? Os vírus são organismos que precisam obrigatoriamente de um outro organismo para poder se multiplicar. Então, eles precisam de um organismo vivo, no caso o ser humano, para poder ser transmitido. E aí, nesse caso, com uma letalidade muito alta, esse processo acaba levando à morte e acaba frustrando as possibilidades de transmissão daquele vírus.
o que não aconteceu com o SARS-CoV, que em nenhum momento chegou a uma taxa de letalidade acima de 10%. O que significa isso? Que 90% dos infectados ficaram doentes e transmitiram o vírus. Com o Marburg tendo uma taxa de letalidade acima de 50%, as chances dele se transmitir de maneira rápida entre as pessoas acaba sendo pequena. Afinal de contas, a gente também tem que contabilizar que os sintomas do SARS-CoV-2 em uma grande parcela da população eram sintomas brandos, enquanto do Marburg são sintomas violentos em quase total integralidade dos casos, o que também faz com que esse paciente seja observado, isolado e algumas medidas sejam tomadas para evitar a contaminação de outras pessoas. Dessa forma, olhando até para o processo viral, a gente tem uma certa tranquilidade em ficar livre, né, em se sentir livre desse vírus. É claro, tudo pode acontecer, inclusive mutações do próprio vírus podem acontecer, então a gente não descarta a possibilidade, mas a gente coloca essa possibilidade como muito remota. E a gente tem, inclusive, um caso inédito em relação a essa onda, a esse surto na África, na Guiné Equatorial. Outros países também já diagnosticaram casos de Marburg, como é o caso de Camarões, que já teve 2 casos positivados. Mas assim mesmo, ainda é algo mais controlado, algo mais difícil de se expandir. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Para te deixar mais tranquilo ainda, eu vou usar um exemplo famoso, que é o exemplo do Ebola, que, como eu disse, é um vírus muito próximo ao Marburg. Sempre que a gente tem um surto de Ebola, por mais que as autoridades de saúde fiquem preocupadas, como agora a OMS ficou com o Marburg, esse surto nunca expandiu sua região geográfica a ponto de se tornar uma pandemia. Claro, às vezes eles são muito intensos, a gente tem aí uma taxa de letalidade muito grande, porém, isso vale a pena sempre dizer, sempre se controla dentro de uma determinada região, e aí o vírus some e períodos depois ele acaba aparecendo novamente em uma outra região ou na mesma região, causando mais um surto. Mas nunca houve uma pandemia de Ebola, como a gente acredita que também não vai haver uma pandemia de Marburg. E esse foi mais um vídeo do Alguém Tem Que Explicar, essa playlist que surge de acordo com os movimentos das notícias no mundo. Não vou me despedir antes sem pedir para você que deixe aqui o seu like, o seu comentário, que também se inscreva no canal e também nos siga nas nossas redes sociais. O @Renologia no Twitter, Instagram, TikTok e Kawaii, sempre com muito conteúdo para você. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.